Somos além da atmosfera do globo terráqueo, deixamos de lhe sentir atração, penetramos no éter e experimentei uma sensação que me pareceu inédita, delicada, sutil, incomparável, a de que ele se me impregnava no perispírito, se identificava com a minha natureza fluídica. Tive, enfim, uma impressão de calma, de serenidade, de entorpecimento, como igual jamais desfrutara na terra. A meu lado o guia, fulgente e silencioso, parecia não atentar no que nos circundava, habituado, certo, à esplêndida apoteose divina das constelações cambiantes. De súbito, porém, me chamou a atenção, apontando as estrelas de que nos avizinhávamos e que se apresentavam como que ampliadas por mágico telescópio. Hoje, caro amigo, após a vossa última desmaterialização, já sabeis, pelo deslumbramento que sentistes, quase estupefação, o pasmo, o quase delírio que se apodera de um espírito neófito, quando, depois de uma esfera radiosa, em pleno infinito, quando, ao sair das trevas planetárias, mergulha neste oceano de éter pontilhado de pérolas, onde gravitam as nebulosas. Sensação idêntica experimentaria talvez um tímido campônio gaulês, criado em misera choupana, que penetrasse de improviso na Ópera de Paris, no momento de uma apoteose fantástica, maravilhosamente iluminada, tocando em surdina uma orquestra encantada. Foi assombroso o que experimentei bruscamente, ao atingir o decantado céu. Aqueles sós que, até então, só me fora dado contemplar como pomos de luz pendentes de gigantesca fronde azul, mas limitada pela vista, tomaram para mim, abruptamente, outro aspecto. Aumentaram de volume e de radiação, tornaram-se ciclópicos, mostraram-se-me em posições graciosas, desmembrados uns dos outros. Pude considerar quanto é falha a percepção humana, pois, a visão de quem ainda se acha na geena terrestre, as estrelas se auguram engastadas na concavidade de um único zimbólio turquesino, como que pregadas a martelo sem distinção apreciável, constituindo as constelações apenas núcleos fosforescentes. Vi-as então desligadas, colossais, resplandecentes, ígneas, de matizes diversos, inigualáveis, indescritíveis no idioma dos seres terrenos. Lembrei-me, naqueles momentos de inenarrável levo, de que a Terra, por uma liberalidade do nababo celeste, encerra em seu seio pequeninas constelações, com certeza fragmentos de estrelas, que com elas se amalgamaram, quando o arquiteto divino, elaborando o universo, lhe manipulava os elementos componentes ainda em difusão, em caos. Daí vem talvez que, ao formar-se-lhe a crosta, nela se incrustaram cintilas de sóis, moléculas de esferas luminosas, de diferentes colorações, indo alojar-se nas suas entranhas, onde formaram as mais esplêndidas jazidas de diamantes, esmeraldas, rubis, topázios, turmalinas. Assim, esses primores da natureza terrestre nada mais são que aparas de astros rolados do além, quando o celso artista cinzelava os corpos siderais. Eis porque o orbe terráqueo se tornou escrino de joias policrômicas, de fagulhas irisadas caídas do firmamento nos instantes em que o cinzel do lapidário eterno trabalhava as fúlgidas gemas, que depois constituiriam as constelações. Passamos, a surtos velozes, pelas mais deslumbrantes, portentosas e titânicas gotas de luz, de uma suavidade crepuscular, de todas as gradações, na infinita cromática das cores. E não saberia dizer, se alguém me perguntasse, qual a mais admirável das camândulas lúcidas que o Criador espalhou pela amplidão, pois que eram todas incomparavelmente belas. Havia de todos os matizes, lilás, violeta, amaranto, roxo, ametista, rosa, nacarado, carmesim, ocre, cirúleo, turquesa, cobalto, ultramar, verde claro, esmeralda. Não me deterei, porém, na descrição minuciosa desses lavores do cosmos, pois que já os conheceis cabalmente,
Se às vezes pormenorizo a narrativa, é porque desejo, caro amigo, transmitir-vos com fidelidade os meus secretos pensamentos. Assim, não poderia omitir a emoção que experimentei ao contemplá-los de perto pela vez primeira, ao entrar na erraticidade onde passei mais de 20 anos em aprendizagens imprescindíveis à evolução de minha alma, instruindo-me na incomparável escola do infinito, apreciando, de visu, as estâncias dos espíritos de luz, já lapidados como diamantes raros. Ainda não me era permitido ficar em comunhão com eles, a cujas mansões ascendi apenas para colher um exemplo que me servisse de norma de proceder em nova encarnação, que servisse ao cumprimento dos meus deveres para com o próximo e para com o incriado, único meio de conseguir a perfeição psíquica. Lá ia, sobretudo, para aprender a venerar o Criador de todos esses ninhos luminosos, paragens onde laboram os libertos dos erros mundos que outrora me fascinavam e hoje me assombram. Eu e o meu preclaro guia nos assemelhávamos a dois peixes alvinitentes, ele, porém, revestido de um fulgor permanente, que o fazia translúcido. Bem diverso do meu era o seu corpo astral. Nadávamos ascensionalmente no oceano de radiações, nunca por mim entrevisto em sonhos. Às vezes, a formosura do meu fulgurante companheiro me deslumbrava. Era quando passávamos pelas fotosferas coloridas que afluem do âmago das estrelas, verdadeiros nimbos de luz suave e veludosa. Ele se metamorfoseava, se transfigurava e, absorvendo-lhes as cores mais belas, os matizes mais delicados, tornava-se de uma beleza ideal, surpreendente. Seu mediador plástico, de essência mais pura que o meu, saturava-se, impregnava-se mais facilmente daquelas projeções luminosas. Súbito, despertando-me do enlevo em que me achava mergulhado, retomou a palavra, ou antes, começou de novo a falar-me na linguagem do pensamento, a mais perfeita e rápida que há no universo, dizendo: Eis, Paulo, alguns astros que te desvairam, algumas pérolas de luz do colar divino, esparsas pelo infinito, constituindo as diversas mansões dos espíritos adiantados. Podes, agora, fazer ideia aproximada do poder e da onisciência daquele a quem na tua última encarnação não soubeste amar nem prezar como devias. Foi mister penetrasses na escola sublime da amplidão para que aprendesses a venerá-lo. Será crível, observei-lhe, com o senso ainda um pouco obliterado pelo assombro, que aqui possam ver domiciliar-se as criaturas que, na terra, sofreram e delinquiram. Posso nutrir a esperança de vir a ser um de seus habitantes, futuramente. Não são estes de uma contextura mais quintessenciada, como a do nosso perispírito, de uma perfeição inatingível para os seres terrestres. Hoje a têm, mas já foram impuros, caliginosos e hediondos. Que somos, eu e eles, se não almas redimidas no Jordão da dor, remotos delinquentes planetários, que nos despojamos das fraquezas e dos erros humanos, para que a luz, a essência que nos identifica com o Criador, fluísse do nosso eu. Que surpresa seria a tua se soubesses a que longitude já estamos do minúsculo planeta onde sofreste árduas provas, sem que deixasses ainda de lhe pertencer, e para o qual terás de voltar a tempo breve. Sabes, porventura, que distância nos separa de Paris, onde se acha o teu invólucro mortuário, devorado pelos vibrões enquanto o teu espírito voeja pela amplidão celeste? Estou sob o domínio de um sonho fascinador. Como posso comparar os meus conhecimentos, mesquinhos e finitos, com os vossos, ilimitados, quais sonhos ser os das entidades siderais? Que sei, senão alguns rudimentos científicos, adquiridos nas academias do sombrio globo terrestre, senão que ignorava justamente o que me poderia conduzir à felicidade, se o tivesse aprendido. Haverá, na matemática humana, algum cálculo com que se possa avaliar, precisamente, a distância que separa os corpos celestes uns dos outros, logaritmos que estimem a grandeza incomensurável da criação?
Pois bem, reflete, Paulo, como é falha a ciência que exclui o fator primordial de todas as coisas portentosas, Deus, o matemático incomparável, que dá solução aos problemas mestricáveis para os homens mais eruditos. Nota o vácuo tremendo que havia em tua alma e que só poderia ser preenchido pelo pensamento sublime que, hoje, começou nela a desabrochar, o do amor divino, que todos os entes lhe devem tributar. Avalia quanto é poderoso, onisciente, misericordioso aquele que nos pune, pelas expiações aflitivas, dos delitos cometidos, que, depois da reparação de todos os crimes, nos estende por sobre a fronte a destra protetora, e nos dá sua bênção de luz, recompensando-nos a coragem moral com uma indescritível e perpétua ventura. É o Pai extremoso que corrige, compassivo, os desvios dos filhos diletos, mas não os abandona, facultando-lhes sempre todos os meios de se tornarem ditosos no futuro. Compreendes agora que, desse instante, desse átomo do tempo, que se chama vida material, depende, todavia, a nossa felicidade perene. Sofrer é, pois, burilar a alma, como faz o escultor com um bloco informe de paros, que se transforma em obra-prima de irrepreensível estética, modelá-la para que, despojada dos erros e das imperfeições, facetada como diamante sem jaça, fulgurante qual fragmento de véspera, depois de ter sido sombra, fuligem, treva, acenda na escala espiritual e venha habitar uma destas moradas resplandecentes, que te causam delírio. Se houveras sabido desempenhar a tua última missão, suportando cristalmente as dolorosas provas, cultivando os sentimentos generosos que já possuis, abominando o mal, que não praticaste nessa extinta existência, se tivesses venerado o Onipotente mais do que veneraste uma criatura humana a quem te dedicaste sem restrições e que não era mais do que uma das inúmeras chispas que se desprendem continuamente daquele foco inextinguível, tu e ela, unidos pela afeição que mutuamente vos consagrais, poderíeis viver ditosos, depois de desmaterializados, num destes orbes que parecem desfilar diante de nós, como cortejo de vassalos radiosos, em direção ao monarca absoluto. Delinquistes, porém, agora, ides ambos cumprir novas sentenças, mais pungentes ainda do que as que merecestes nas vossas anteriores existências. Tens, Paulo, que recomeçar outra missão e do seu desempenho depende o granjeares nova pena ou absolvição. Refaze, pois, as potências da tua alma, aure no éter as forças novas que te hão de faltar muitas vezes na terra, para onde regressarás, recobra a energia combalida pelas adversidades de tuas encarnações acidentadas, contempla e admira o império da luz porque tua alma suspira, reflete na sabedoria, no poder, na longanimidade daquele de quem sempre te esqueceste nos momentos de angústia. Não te lembraste nunca de lhe suplicar auxílio para a realização de teus anelos, só aspiravas a ser venturoso no instante, no relâmpago fugitivo de uma vida planetária, em que o homem, quando atinge meio século, começa a declinar visivelmente, cobrindo-lhe a fronte de neve e pendendo para o túmulo, ao passo que, no firmamento, transcorrem os milênios, e os espíritos, invulneráveis à ação do tempo, se tornam mais belos, perspicazes, fulgurantes, na posse plena de todos os seus atributos anímicos. A humanidade insana, porém, só dá valor ao instante em que pisa o solo terreno, ao momento que, no infinito do tempo, exprime a duração de uma existência, e despreza o porvir que se desdobra sem limites em miríades de séculos. Compreendes agora que há um ser soberano presidindo aos nossos destinos e a quem devemos amar acima de tudo, superlativamente, porque a sua perfeição é inconcebível, a sua bondade ilimitada, o seu poder imensurável. Eu, que aqui estou a teu lado, que te instruo nas verdades celestiais, não sou uma prova da generosidade divina. Poderias ter permanecido acorrentado, durante séculos,
aquela planície árida onde te achavas, supliciado pelo silêncio e pela inércia eternos, escravo de ti mesmo, devorado pelos teus próprios pensamentos, como Prometeu pelo corvo cruel e voraz, abandonado de toda a humanidade, flagelado pelas saudades de tua noiva e pelo ódio do teu adversário, sem divisar um ente amigo. Entretanto, todo esse martírio inquisitorial te foi poupado. Deus não quer nem permite que nenhum dos seres por ele criado deixe de progredir. Eis porque te inicio no noviciado sublime em que aprenderás o que é o infinito, o que é o eterno, quais as suas leis irrevogáveis. É para que em tua alma penetre o desejo de o amar e servir lealmente, por gratidão, submissão, veneração sincera e não por covardia, pelo receio de uma punição despótica. Seu poder infinito não esmaga, ao contrário, ergue, do abismo dos delitos abomináveis aos paramos etéreos onde gravitam os sóis, as almas dos réprobos já redimidos, dando-lhes a desfrutar os esplêndidos tesouros que a sua magnificência disseminou pelo universo, o sumo prodígio. Agora que já viste tantos portentos siderais, que tens a alma em bonança, após dias de verdadeira procela íntima, é preciso tomes uma grave e magna deliberação, abroqueleste na resistência aos sentimentos que se nutrem no mal. Queres, Paulo, desempenhar um proveitoso, mas arriscado encargo, que dará incomparável mérito ao teu espírito, proporcionando-te ensejo de expurgá-lo das suas últimas imperfeições, descoimá-lo dos erros em que laboravas não há muito, fazendo-te galgar um degrau da escada da evolução psíquica. Tens ânimo de enfrentar a tua vítima de outrora, teu assassino de há pouco, sem repulsa e sem lhe desejares nenhum mal. Queres viver ao lado de Carlos e de Elizabeth sem poder vê-los, sacrificar-lhes tua saúde e mocidade, heroicamente, esquecido das faltas de um e amando o outro com um sentimento menos sensual, mais fraternal e mais puro. Escolhe, ou os séculos a te separarem daquela quem adoras, se persistires no erro, ou a recompensa, após o desempenho de uma árdua missão de sacrifício e de devotamento. Para conseguires levá-lo a cabo, farás na erraticidade um tirocínio de mais de 4 lustros, a fim de que tuas faculdades morais se avigorem com os salutares ensinos que vais colher nas etéreas regiões e não te consintam fraquejar nos prélios da dor, na batalha espiritual que terás de travar, nas provas por que passará teu coração extremoso. Bem sabes que mais sofre quem mais apurados sentimentos possui. Encontrava-me, assim, num momento decisivo, senti o veemente desejo de progredir espiritualmente, a fim de poder desfrutar as maravilhas celestiais que já conhecia, a insopitável ânsia de aliar minha existência da idolatrada Elizabeth, mas ainda não me era possível pensar sem constrangimento ou rancor em seu irmão, perdoar-lhe sem que em minha alma restasse vestígio dos pesares com que me supliciara. Essa luta secreta, porém, não se prolongou muito, pois que nos baratos do meu espírito se elaboravam pensamentos de paz e concórdia, operava-se uma completa revolução. Pus-me a analisar o próprio eu e verifiquei que até no sentimento que sempre consagrara a Elizabeth se produzira sensível mutação. Principiara a dedicar-lhe afeto bem diverso do que lhe consagrava na terra, menos humano e mais célico, amálgama de sofrimento, de sacrifício, de saudade, de ternura, capaz de me alentar a suportar todas as adversidades martirizantes. Num como horizonte íntimo se debuxava o alvorecer de outro amor supremo. Algo de imáculo, de redentor, de deífico, penetrara em mim pela fenda que na alma abrira a linguagem nobre e convincente do meu preclaro instrutor. Volatizara-se o ceticismo que a ensombrara por muito tempo, esvaíra-se como floco de neve diluído pelo sol dos trópicos, invadira o santuário do meu ser a luz suavíssima, cálida, acariciadora, inextinguível do amor ao sumo árbitro de todas as criaturas. Ansiava por manifestar submissão e reconhecimento ao meu generoso protetor. De repente, cercado de constelações,
admirando a magia divina, a magnificência das esferas coruscantes. Firmei com ele o pacto de honra de só praticar o bem, de suportar cristalmente todos os reveses da vida terrena que o Criador me concedesse, de perdoar a Carlos todas as amarguras que me infligira, em represália às que lhe fiz sofrer outrora. Ao formular este último item, um tremor me abalou profundamente, alguma coisa de nebuloso, de aéreo se rompeu e se fez em estilhas dentro em mim. Perdoar. Teria enlouquecido em pleno espaço? Talvez. Perdoara, de fato, a Carlos. Ser-me-ia possível esquecer as lágrimas que me jorravam dos olhos até magoá-los, olvidar as dores infernais com que me flagelara o coração, fazendo-me ranger os dentes de desespero, de demência, de cólera, de furor, comprometer-me a amar aquele que nunca se compadecera de mim? Perdoar é, sem dúvida, estar inspirado pelo próprio Deus, é passar de eu humano e imperfeito a semi-divino. Seria crível que eu deixasse de execrar o meu cruel antagonista. Que é que de estupendo se passara no meu íntimo? Deixei de ser sombra, noite, caligem, para me tornar luminoso como as estrelas. De que modo? E que o amor consagrado ao Onipotente dissolve, até ao derradeiro átomo, o ódio que se aloja no mais oculto subterrâneo da alma, como Febo espanca as trevas noturnas, como as invernias afugentam as andorinhas, como a espada do arcanjo põe em fuga o dragão simbólico. Só então compreendi que o ódio entenebrece o espírito, ao mesmo tempo que o faz de chumbo e desventurado, pois que, desde que pronunciar o sublime vocábulo perdão me senti diáfano, sutil, de uma serenidade indizível, como jamais gozara. Pela primeira vez, pude extasiar-me com as vibrações harmoniosas da criação, como se todas aquelas cintilantes esferas fossem harpas esparsas pelo empíreo, que, juntas, tocassem uma sinfonia maravilhosa, tangidas pelo próprio artista supremo. Julgava sonhar. Delirar. Subitamente, tudo cessou. Envolveu-me de novo o mesmo silêncio de antes. Mas em minha alma se cristalizara uma estria de luz, que só se extinguiu quando encetei a nova existência planetária. Durante esta, porém, aquela luz muitas vezes brilhou como fugaz crepúsculo dentro de mim, nos momentos em que mais viva era minha tortura moral. Capítulo 5. Por algum tempo ainda, ao lado do meu insigne protetor, vagueei pelo universo, cada vez mais deslumbrado ante espetáculos inéditos, que, continuamente, me era dado contemplar no mesmo cenário magnífico que nos circunda agora. Uma vez, sem saber ao certo desde quantos anos estava desmaterializado, pois perdera a noção do tempo, conforme o apreciam os habitantes do globo terrestre, ao passarmos pelas fotosferas de orbes fulgurantes que, contemplados de dentro das vestes carnais, nos aparecem quais gemas rutilantes, avizinhamo-nos de um dos de mais prodigiosa contextura, semelhantes a uma turquesa fosforescente. Dele fluía, ininterruptamente, uma luminosidade, um luar azul, suavíssimo, veludoso. Era, qual sonham os crentes, verdadeiro céu em que desejáramos penetrar para dulcificar a alma ansiosa, amainar os sentimentos impetuosos, banhando-a nas ondas opalinas de uma paz e serenidade incomparáveis. Surpreendeu-me, então, pela segunda vez, mas com maior precisão, a harmonia inenarrável dos acordes de uma orquestra sideral invisível. Imaginai o meu encantamento ao ouvir em concerto vozes de timbre celeste combinadas com sons de flautas, cítaras, Stradivarius tocados por seres etéreos e cujas notas se evolavam da corola daquela estrela maravilhosa, como da pulcra açucena se exala deliciosa fragrância nas noites de plenilúnio. Verifiquei que também os sóis possuem inebriantes aromas, que se desprendem, constantemente, dos seus núcleos radiosos. São as vibrações canuras que deles se alam em direção ao eterno. Nunca me permitir o meu formoso guia beirar-me assim de um dos mais portentosos mundos da criação. Sentia-me,
Por isso, extasiado, ouvindo os acordes daquela música inefável. Uma sinfonia em pleno infinito. Eram cânticos dulcíssimos e instrumentos maviosos dedilhados no éter por entidades certamente diáfanas, de primorosos contornos. Uma coral de arcanjos ouvida por um espírito bisonho que se iniciava nos segredos da divindade. Podeis imaginar qual o meu enlevo, o meu arrebatamento. Deploro não haver expressões na linguagem humana com que possa dar a conhecer o que se passou no recôndito de minha alma. Não há vocábulo que exprima o impossível, nem que traduza os nossos mais secretos sentimentos. Desejaria, se me fora permitido por Deus, permanecer assim fascinado, estático, paralisado na amplidão, equilibrado no éter, qual colibri embriagado de mel e perfume, imóvel sobre uma rosa sedutora, ouvindo perpetuamente os arpejos desferidos pelos silfos siderais, que não tive permissão de contemplar, mas que forçosamente são ideais, sublimes, de beleza indescritível. Expressei meu desejo ao querido instrutor, que o não desconhecia. Repentinamente, tendo com ele aprendido a admirar o cosmos em nossa trajetória através das constelações, com as ideias iluminadas por um relâmpago interior, alcei o pensamento ao Altíssimo, dirigindo-lhe vibrante súplica, um hino que a alma, reconhecida e deslumbrada, improvisou. Pela segunda vez senti que, para todo sempre, se esfacelara no meu íntimo o que quer que fosse, sombrio ou pesado, ficando-lhe no lugar uma réstia de luz, que incendeu todo o meu corpo fluídico. Deu-se o que sucede às vezes aos nimbos que, esfarrapados pelo vendaval, deixam a descoberto, no fundo da abóbada celeste, ligeira fimbre azul, onde lampeja uma estrela, de diamantino fulgor. Terminada a prece, murmurei, como se me estivesse ouvindo o próprio Onipotente. Senhor, por que não nos concedeis a graça de aqui permanecermos até a consumação dos evos? Por que não me permitis penetrar nesse orbe cujos habitantes, certo, desfrutam ideais felicidades? Meu instrutor se conservou silencioso, entristecido. Naqueles momentos de ventura, caro amigo, esquecera-me um pouco de Elizabeth. Dava-se comigo o que nos acontece quando, mergulhados em sono letárgico, sonhos encantadores nos povoam a mente, fazendo-nos olvidar as pungentes mágoas, os mais intensos pesares, os mais vivos sofrimentos. Achava-me num estado normal, em que se esmaeciam as recordações que levara da terra, ao mesmo tempo que se produzia em minha alma a eclosão de um outro sentimento incoercível, inexplicável, misto de gratidão, de suavidade, de admiração, síntese de todos os afetos nobres e acendrados, objetivados em ondas de luz e de harmonias, o amor excelso ao Criador. Amesquinhara-se porventura a afeição que me prendia a Elizabeth? Dar-se-ia que o me lembrar dela no céu toldava a minha ventura, fazia-me entristecer? Não. Apenas no meu espírito se verificou uma transposição, o amor humano de ser alguns graus abaixo do outro, que ascendera ao infinito. Ambos, porém, já haviam transposto as raias da terra e atingido a culminância do firmamento estrelado. Seguia-me como as espumas acompanham a gôndola que sulca um lago azul. Faziam parte integrante do meu ser, estavam-me vinculados na alma por elos que jamais se dissoldarão. Operara-se em mim grande metamorfose, a mesma por que passa o cirgo, a lagarta, ao tornar-se borboleta, deixa de se rojar pelo caule dos vegetais e pelas relvas e se libra nos ares, a sugar o néctar das flores, rufiando-as irisadas e brilhantes, invejadas pelas próprias rosas que delas se enamoram. O amor à criatura, se bem que profundo e eterno, baixara a segundo plano, feito que era de sofrimentos, de esperanças fenecidas, de anos de angústia, de dores inauditas, de recordações sagradas. O outro, o amor ao incognoscível, se compunha de luminosidades, de melodias, de fragrâncias, de pureza, de suavidade, tinha a alvura e a leveza do arminho.
um ao outro. Todavia, desde então se vincularam de tal forma, que impossível se tornara, para sempre, desligá-los. Parecia-me que, se um deles se extinguisse, deixaria em mim tão profundo e insondável vácuo que nem as águas de todos os oceanos bastariam para enchê-lo. Minha admiração pela magnificência do universo ia em progressão crescente. Interroguei meu generoso guia sobre quanto tempo decorrera desde que vagueávamos pelo espaço, com raros intervalos de repouso. Ao que, respondeu-me: há 4 lustros, como os contam no mundo donde viemos, deixamos a Terra e, no entanto, com esta digressão que temos feito pelo firmamento imensurável, não ficaste conhecendo sequer uma parte mínima dos seus portentos. Muitos mais te serão patenteados quando teu espírito se houver despojado da última partícula de imperfeição. Cheio de surpresa, exclamei: ó Deus, sois bem a síntese incomparável do poder, da sapiência, da bondade, da magnanimidade superlativos. Como pude eu, mísero precito, que na terra nunca elevei o pensamento ao ilimitado que criastes pelo poder da vossa vontade, que jamais pronunciei vosso nome com veneração, que nunca estudei as vossas leis imutáveis, plenas de sabedoria e justiça, que me enchi tantas vezes, nos momentos de tortura moral, de revolta contra os vossos desígnios e contra o destino, que sempre fui um desventurado ateu, merecedor de severa punição pelas ideias sinistras que a miúde deixei explodissem no meu cérebro alucinado. Como pude merecer a vossa misericórdia, a vossa generosidade? Como pude merecer que um dos vossos mais esclarecidos emissários me instruísse nas grandes e eternas verdades divinas, me iniciasse nos arcanos siderais, me elucidasse sobre os deveres que nos impusestes, visando ao aperfeiçoamento das vossas criaturas, para que desfrutem, depois de redimidas pela dor, as maravilhas que me têm assombrado o espírito inexperiente. Sois infinitamente bom, pois com paternal desvelo consentistes que este egrégio mensageiro me ensinasse a adorar-vos, mostrando-me os vossos domínios cintilantes, que atestam a vossa longanimidade, por isso que os reservais em galardão dos que se esforçam, dos que desempenham valorosamente suas missões e cumprem religiosamente suas obrigações para convosco e para com os seus semelhantes. Continuei, com intensa vibração de todo o meu ser, a externar pensamentos que, repassados de gratidão ao Criador, agradaram ao meu augusto companheiro, que murmurou: ainda não há muito, Paulo, exprimiste um pensamento que ressumbrava egoísmo. Agora, tua prece foi mais humilde e mais veemente. Isso me fez jubiloso, porquanto demonstra o grande triunfo que já alcançaste. Libertaste a alma do ateísmo sombrio que a ofuscava, que a imergia em trevas espessas. Conseguiste fazê-la alar-se ao Altíssimo, que há de cobri-la de bênçãos e de luz. Devo agora dizer-te que o anelo há pouco por ti formulado, o de ficarmos perenemente fruindo os encantos deste mundo maravilhoso, nunca se realizará, porque, do contrário, te condenarias à inércia, que constitui a negação do progresso anímico. O trabalho é o sensor que nos leva o espírito aos páramos luminosos. Só poderemos alcançar a felicidade suprema, isentarmos das dores, realizar a evolução espiritual, atingir a perfeição, enfim, trabalhando e sofrendo séculos a fio. Só lograrás, pois, ingressar nessa esfera azul, da qual se evola tão surpreendente sinfonia, após as novas e escabrosas provações, que vais suportar na terra, para onde Mr. voltes em breve. Experimentei, as últimas palavras do meu protetor, um pavor inexprimível. Depois de contemplar tão deslumbrantes espetáculos, depois de me haver deliciado com aquela incomparável música sideral, a ideia de regressar ao mísero planeta onde padecera me era extremamente penosa. Todavia, não me revoltei contra o destino, não senti o menor movimento de insubmissão agitar meu espírito, que se manteve sereno, resignado a tudo suportar por gratidão ao Onipotente e,
ainda e sempre, por amor a Elizabeth, a cujo lado desejava rever-me, a fim de lhe provar e ao meu digno mentor a grandeza da minha dedicação. Perguntei: tem então de voltar à terra? Não foi lá que delinquiste, infringindo as leis divinas e sociais? Amortizaste apenas, com um proceder digno e com os teus últimos sofrimentos, as dívidas que contraíras no passado. Tens agora que as resgatar até ao derradeiro ceitil. O passado. Como esquecê-lo? Um momento sequer. Ele se nos apresenta, a todos os instantes, enquanto nos achamos na erraticidade, como numa série ininterrupta de fotografias, ora iluminadas intensamente, ora obscuras e caliginosas como os pensamentos dos celerados. Faz-nos algumas vezes ter horror de nós mesmos, pelo que já praticamos, e, outras, soluçar, sofrer, revendo amarguras transcorridas. É desse modo que aquilatamos a perfeição da justiça divina. De quando em quando há um interregno, em que o espírito como que vai adormecer. Ele, então, possuído de intrepidez moral, protesta só praticar ações meritórias, roga ao Onipotente a concessão de provas dolorosas, para que menos durem seus padecimentos e mais depressa possa encontrar guarida nos mundos dos redimidos e ditosos. Pude esquecê-lo, por algum tempo, devido àquela música indizível que fizera um súbito staccato em meus pensamentos, paralisando-os, tornando apáticos todos os meus sentimentos, dando-me a sensação de uma anestesia invencível, ou a impressão de só existir, na minha memória, o presente. Bruscamente, porém, as palavras do austero guia me chamaram à realidade. Ouve, de novo, em minha alma, o recrudescer do afeto que consagrava a adorada criatura, que tanto padecera por mim, e isso me incutiu novo alento, gerando em meu ser uma heroicidade desconhecida para suportar as mais penosas provações morais. Dispus-me, assim, resolutamente, a satisfazer a deliberação do protetor, que me dominava brandamente. Achava-me, então, caro amigo, prisioneiro feliz de uma entidade superior, que dispunha de poder ilimitado sobre mim e a quem eu dedicava infinita e morredora gratidão. Sentia-lhe o cativante e benfazejo influxo e, com veemência, aspirava a mostrar-me digno da sua proteção e desvelo, fazendo-lhe conhecer que lhe compreendera as magistrais lições, que uma só coisa me poderia amedrontar, a nossa separação, o seu desamparo. Expus-lhe, lealmente, meus receios e ele me orientou, com bondade extrema. Eu te sigo e velo por ti há séculos, Paulo. Sofri atrozmente todas as vezes que transgrediste alguma das leis sacras da providência, quando eras réprobo. Exulto agora, porque te vejo submisso e dócil aos meus ensinamentos. Não temas, pois, te abandone no momento da vitória definitiva. Em todas as tuas desencarnações, deves ainda estar lembrado do que te afirmo, te norteei para o bem, como agora o faço. Mas teu espírito, muito mais imperfeito do que atualmente, não me compreendia como hoje. Jamais te deixarei entregue a ti mesmo, enquanto necessitares dos meus conselhos e do meu patrocínio. Há pouco, quando pela primeira vez fizeste vejar o teu pensamento para o eterno, lamentei não houvesses traduzido somente um transporte de reconhecimento sincero, deplorei que expressasses um anseio de ventura perpétua. Ainda revelaste egoísmo. Deves apenas desejar a tua evolução psíquica, que é o que libera a alma das dores quase sempre imprescindíveis ao seu acrisolamento. Vais regressar à Terra, onde o teu último invólucro material já se desfez em pó, e comigo verás os túmulos dos que sofreram por tua causa. Conhecerás, também, um lar tranquilo que, em breve, será o teu. Prepara-te, pois, Paulo, mais do que nunca, para saldar as tuas culpas do passado, cumprindo impavidamente uma lacerante missão. Ao saber que, não por alguns instantes somente, como supunha, estava afastado do globo terrestre, porém que os anos já tinham galopado velozmente,
que mais de um quinto de século havia desaparecido do sorvedouro infinito do tempo, e indaguei do destino daquela que continuava a ser a minha preocupação incessante, Elizabeth, e daquele que fora meu algoz, mas sem cólera, porquanto já lhe perdoara todos os suplícios que me afligira. Meu protetor, entretanto, se conservou silencioso. Compreendi, pela serenidade reinante em minha alma, que nenhum sentimento humano, cruel ou malfazejo, restava no meu íntimo. O ódio, que me flagelara longamente, já se havia desfeito qual iceberg atirado a uma crátera chamejante. Poderes desconhecidos em mim desabrocharam. Minha alma se assemelhava a um arbusto de hastes espinhosas, que, nascido numa escarpa, se conservara por muitos anos estéril e vergara açoitado pelos vendavais que lhe arrancaram os acúleos e as raras folhas vírides, mas que, aos primeiros sorrisos da primavera, com a fronde já esmeraldina, se cobriu de flores róseas, de pétalas odoríferas e velutíneas, de contato delicioso para a própria planta em que se abriram. Essas flores ideais eram os sentimentos generosos que nela despontaram, substituindo os abrolhos, os preconceitos nocivos ao meu aperfeiçoamento moral, que caíram por ilapso dos conselhos salutares do meu ínclito mentor e da radiante primavera que reina nos paramos estelíferos. Vou abreviar a narrativa que vos tenho feito, da minha trajetória pela amplidão sideral. Dir-vos-ei apenas, prezado amigo, que por momentos inesquecíveis penetramos no aludido orbe de luminosidade azul, ameníssima, presenciamos, por instantes, a aventura dos seres gráceis e airosos que o povoam, sentindo-me vexado de mim mesmo, ante o contraste que notava entre o meu corpo astral e a correção escultural, a candidez e a radiosidade dos que, estático, eu contemplava, passando aos pares, enlaçados castamente. Eram almas gêmeas pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de cometimentos grandiosos, tendo por escopo unicamente o bem, as artes e as ciências, compondo hinos ou salmos consagrados ao Onipotente e aos sentimentos mais puros e dignificadores. Pairamos a pouca distância de um solar, ou antes, de uma catedral primorosa, que parece cinzelado numa só mole de topázio com incrustações luminosas, ostentando esguios e rendilhados minaretes, coruscantes à luz que incessantemente lhe jorra do interior, e que julgo fazer parte integrante da sua contextura. Adejavam-lhe em torno as sonoridades maviosas de uma orquestra admirável, a vibrar os últimos acordes de uma música celestial. Quisera permanecer assim, por milênios, estacionado no espaço, ouvindo-a com transporte, esquecido de todos os tormentos que me haviam farpeado a alma. Subitamente, porém, me arrancado ao êxtase pelo preclaro instrutor. Eis um dos templos onde verdadeiramente se adora ao soberano do universo. Contempla, mais uma vez, Paulo, a colossal urbe onde a escultura impera em toda a plenitude e a arte dos sons é cultivada por artistas realmente geniais. Observa a felicidade que te aguarda se cumprires a tua próxima e pungentíssima missão terrena. Sim, confesso-vos que anseio pelas mais rigorosas provas, para que possa merecer a misericórdia divina, o resgate dos delitos cometidos outrora, a fim de conquistar com Elizabeth o galardão que ambiciono, vivermos em região como esta, que me fascina, eternamente unidos. Confio nas tuas nobres aspirações e folgo de que assim exprimas os teus pensamentos. Refaz mais uma vez, antes que tua alma retome o casulo da carne perecível, as potências anímicas de que necessitas para o cumprimento de uma proveitosa missão. Breve estaremos de regresso ao planeta da lágrima e do sofrimento. Imenso terror se me apoderou da alma, que eu temia viesse a desfalecer nos momentos das grandes amarguras. Tornei a elevar o pensamento ao Altíssimo e repentina a tranquilidade me invadiu todo o ser, despertando-me novas energias espirituais. Tive a impressão de que fragmentos daquela fotosfera azul,
daquele ambiente seráfico se me impregnaram no espírito e, assim, foi com verdadeira convicção que disse a meu mentor: estou preparado para os prélios do infortúnio. O Onipotente me inundou o ser com um oceano de luz e de melodias, avigorou meus sentimentos, dando-me a contemplar as sublimidades da criação. Acho-me instruído por vós nas verdades celestiais e só o que vos imploro é que me não abandoneis nos momentos das provas supremas. Tendo a vossa assistência, conseguirei triunfar de todos os reveses. Já sei onde buscar conforto moral nos instantes de tortura e expiação. Farei que o meu espírito se eleve ao solo do eterno, por meio de preces fervorosas. Rejubilo-me com as tuas louváveis resoluções, Paulo, e espero sejam inabaláveis. Previno-te de que, decorridos alguns meses, estarás aliado àquele que execraste e àquela que adoraste mais do que ao próprio Criador. Não te apavora a ideia de ligares a de Carlos à tua existência? Não, sinto-me quase venturoso, pois no meu íntimo não há mais vestígio de ódio, e ardo no desejo de pôr em prática os vossos sábios ensinamentos. Foi esse o formal compromisso que contraiu o mísero Paulo de Varnier quando, após aquela estupenda digressão pelo infinito, onde gravitam arquipélagos de nebulosas, pôde exprimir seus pensamentos à excelsa entidade que o acompanhava paternalmente. Esse almejado e indissolúvel pacto que, naqueles magnos instantes, fizemos eu e o meu guia. Caro amigo, ao proferir o último vocábulo do nosso orivênio espiritual, firmado em nome do Altíssimo, senti que começara a descer. A força centrípeta, que havia muito deixara de existir para mim, entrou novamente a impelir-me vertiginosamente para o planeta da dor e do pranto, com rapidez indescritível. Uma energia incontrastável me atraía para a Terra, como se fosse arrebatado por um ciclone irresistível, por um torvelinho estonteante, para um abismo tétrico, insondável, infinito. Livro 3. O Inspirado. Capítulo 1. Quando recobri as faculdades intelectuais, que uma recente encarnação obscurecera, eclipse da alma, que a matéria obumbra, status mórbidos em que se dá a paralisia temporária de quase todas elas, noite cujo lento alvorecer só é completo quando o espírito se liberta novamente do seno carnal, quando recobri as minhas faculdades, algum tempo depois daquela romaria maravilhosa, instrutiva e moral, através do espaço insondável, depois de me ter inebriado com as refulgências multicores de miríades de astros deslumbrantes e com os acordes melodiosos que se evolavam de uma das mais esplêndidas estrelas engastadas da amplidão celeste, achava-me na Terra, o mísero planeta da expiação, onde eu tanto sofrera e para onde voltara ao cumprir um aresto divino. Sabia que pertencia de novo à humanidade, mas não me era possível divisar os seres nem os objetos que me circundavam, como se o deslumbramento que experimentara no empíreo fora tão intenso que me houvesse absorvido a faculdade visual. Talvez para que, depois de ter me deliciado com o belo incomparável, com a arte superlativa, com a estética sideral enfim, não o profanasse na contemplação de espetáculos de ordem inferior. Ou para que me não sentisse nostálgico do infinito, saudoso do que, embevecido, vira e, assim, não tentasse voltar aos parâmetros celestes, na ansiedade de revê-los. Encontrava-me na conjuntura de alguém que houvesse encerrado em urna de bronze, como relíquia sagrada, um punhado de pétalas de rosas, ofertadas por idolatrado ente na sua hora extrema, e que, transcorridos anos, temesse de cerrá-las para não ver as pétalas reduzidas a pó, que a aragem mais branda poderia levar para sempre. As rosas sempre foram um símbolo da quimera, do ilusório, têm duração efêmera. As flores ideais colhias eu no próprio azul onde cintilam as esferas multicores e era mister que as conservasse intactas no sacrário da alma, a fim de que, na terra, não as visse pulverizadas pelas decepções da vida, arremessadas longe pelos turbilhões da adversidade. Quem está com os pés atolados num pântano deletério,
mais sofre se tem o pensamento preso às estrelas. Bem faz, pois, o soberano do universo, em cativar as recordações de todas as suas obras portentosas nos mais escuros escaninhos do espírito, para que este se conforme com o seu destino, que é o de viver aprisionado nas sombras, não se lembrando dos jorros de luz das constelações. Que mais poderia contemplar que me maravilhasse, depois da excursão prodigiosa de que me ficara vaga reminiscência nos escrínios da alma, que também guardava pálida lembrança de ter ouvido alhures uma sonoridade dulcíssima, impressão que nela se incrustara, como da fragrância dos lilazes se impregna um pedaço de alvo linho da Irlanda. Que mais me poderia atrair no orbe terráqueo? Nada, por certo. Era um degradado nostálgico, desejoso apenas de cumprir rigorosamente uma sentença íntegra, a fim de poder regressar à pátria querida. Jazia no fundo do meu eu um misto de dor e de ânimo varonil que de mim fazia uma criança incompreendida, insatisfeita, de emotividade apurada, cismadora e desventurada. Aí, caro amigo, nascera cego. Compreendeis toda a extensão da minha desdita. Uma flor a que se roube o perfume e o colorido, um astro que, extinta de súbito a sua luminosidade, arraste pela amplidão, eternamente, seu cadáver carbonizado, são coisas menos pungentes do que nascer sem vista a um ente humano. De que lhe vale a existência, se não pode orientar-se, saber onde se acha, se é sombrio ou radioso um país em que lhe deram ser, se não pode ver as criaturas que o rodeiam, se tem que ficar sempre na ignorância do que seja uma ave, uma camélia, um céu azul, se não lhe é dado conhecer um irmãozinho adorado, um pai laborioso, uma extremosa mãe, que o aconchegou ao seio, cobrindo-lhe as róseas faces de lágrimas e beijos. Viver encarcerado em soturna caverna, sem um achote para espantar a escuridão em torno, ter no cérebro o negror de uma noite perpétua, sem um menor vislumbre, descerrar as pálpebras e só deparar com o luto da cegueira, que parece provir da profundeza de um sepulcro e penetrar, pelas pupilas fendidas, até a alma, entenebrecendo-a permanentemente. Eis o que é ser cego, eis o que comigo se passava, bom amigo. Quando começou a se me desnudar o senso, soube que renascera na França, que minha mãe morrera ao dar-me a vida, que meu genitor me olhava com infinita mágoa, talvez desejando que a minha existência, a seu ver, inútil, se extinguisse como o lume dos meus olhos, que ele muitas vezes se referia à minha desventura, revelando, na dolorosa inflexão da voz, prantos mal contidos. Minha impressão constante era de estar com a alma amortalhada nas sombras da geena, ou de ser mirrada a planta que germinara sob uma cripta umbrosa, onde nunca a mais pequenina seta de estrela penetrara. Desde tenra idade compreendi o infortúnio de meu pai, probo e mecânico, algum tanto ríspido, que não deplorava só a minha imperfeição física, mas a perda da esposa idolatrada, que já lhe dera uma encantadora filhinha, uma dessas graciosas e louras bonecas vivas, que parecem a toda gente importadas diretamente do paraíso. Não me quis oscular a fronte quando nasci, entregou-me aos cuidados de uma dedicada e antiga criada, que já tinha sido também de meus avós paternos. Afagos só os recebia de minha irmãzinha Jeane, mais velha do que um lustro. Dizia ela sempre que eu fora sua primeira e única marionete que, por isso, se afeiçoara imenso ao formoso ceguinho, como as crianças, que amam as nacaradas efígies de biscuit representativas de belos bambinos, concentrando nelas todos os seus pensamentos e sonhos, sem o saberem, para a sementeira dos mais puros afetos que futuramente consagrarão aos entes que o Altíssimo lhes confiar. Sabia que minha irmã era débil, de cabelos áureos como os meus, merencora e gentil. Tão perfeitamente a conhecia, como se a contemplara alguma vez com olhar de lince. Ideava confeições de querubim, sentia-lhe o contato das cetinosas mãozinhas que me cariciavam e que, de tanto segurarem as minhas para me guiar em nossa casa e nas ruas, já supunha inseparáveis destas,
algemadas por grilhões de luz tépida e suave, que irradiasse de alma para alma. Inebriava-me o timbre melífluo da sua voz, que me ia até o mais profundo recesso do espírito, lá onde dormitavam as reminiscências do sublime e da harmonia suprema. Distinguiria até os seus beijos dos de outrem, se alguém por piedade nos desse. Só ela sabia tornar floridos alguns instantes da minha infância. Fazia-lhe interrogações curiosas sobre tudo que nos cercava e ela jamais se recusou a dar-me qualquer informe, com uma solicitude maternal e angélica ao mesmo tempo, porque entre mãe e anjo há um traço de união, a nobilíssima tarefa de ambos, que se resume nestes vocábulos: velar, proteger, amar. Jeanne, para mim, realizava aqueles dois ideais e muito mais ainda. Era a mãe que a morte me roubara, o anjo tutelar a quem estava confiado, o mundo que me não era dado ver. Despertava-me com meiguice, tirava-me do pequenino leito, mal podendo suster-me ao colo, alimentava-me, custodiava-me o dia todo, passeava comigo pelos arredores da nossa humilde habitação, esclarecia-me a respeito de tudo que nos rodeava e, ao crepúsculo, antes de me aninhar, ensinava-me a escalar com o pensamento o céu, onde dizia estar a nossa desventurada mãe, de quem não me podia lembrar sem intensa amargura, porque meu pai repetia sempre que fora um causador da sua morte. Nosso genitor, muito jovem ainda, robusto, talentoso e culto, pôs iniciar o curso de engenharia civil, que não pudera concluir devido a uma brusca mudança da fortuna e a morte de meus avós. Passava os dias ausente do lar, só estando a nosso lado à noite. Deslizava assim a nossa existência de proletários, num casebre dos arredores de Paris, onde não faltava côdea de pão, mas não existia a ternura materna, o alimento de luz da alma das criancinhas. Já me havia habituado a estar perto de Jeanne, a acompanhá-la como satélite ao astro. Ela não se impacientava nunca e me prodigalizava lições profícuas sobre as coisas imprescindíveis à vida, regozijando-se por me ver aprendê-las com avidez e perspicácia pouco comuns. Desde os primeiros albores da minha puerícia eu lhe manifestara desejo de saber música e fazia projetos tão maravilhosos sobre a arrebatadora arte do célebre Paganini, que causava pasmo à querida professorinha e à nossa fiel servidora. Esta, na qualidade de pessoa mais judiciosa da casa, me aparteava como a experiência lhe sugerisse. Com o correr do tempo, meu pai se foi acostumando à minha desventura e tornando-se menos áspero para comigo. Já me ameigava, apertando-me nos braços vigorosos, e, muitas vezes, sentia umedecida de pranto a minha fronte aureolada de caracóis dourados. Tão belo, tão inteligente, murmurava ele, deixando transparecer na voz soluços insofridos, e, no entanto, perdido para mim, para a família e para a pátria. Assim transcorreu minha infância, entre os afagos de Jeanne e as apreensões de nosso pai, supliciado por dupla infelicidade, que o levava a falar-me, repetidas vezes, nestes termos: que és afinal, meu filho? Uma treva que causou a extinção da luz mais preciosa do nosso lar. Pobre filho! Que será de ti, quando eu deixar de existir? Deus que vele por ti, meu François, que não tens mais do que um futuro sombrio, que não poderás amparar tua irmã, nem defender a nossa terra. Escutava em silêncio, cabisbaixo, consternado, mal sofrendo as lágrimas e desejoso intimamente. Não ignorais que as crianças sabem devanear e conceber planos, de poder, algum dia, desvanecer-lhe os temores, fazê-lo pensar de modo de ver-se a meu respeito. Para realizar esse intento, arquitetava obter, por meio de uma arte qualquer, uma posição de destaque, que me garantisse a manutenção e a dos que me eram caros. Ao completar 8 anos de idade comecei a frequentar as aulas de um instituto de cegos e era minha compassiva e formosa irmã quem, como eu outrora, exultante, acompanhava a gentil Elizabeth a um dos colégios de Berlim, me levava aos estudos, diariamente, cheia de inexcedível solicitude.
Muitas vezes parávamos em caminho para que ela me orientasse sobre o local onde nos achávamos. Apanhava do chão alguma flor arremessada pela viração e me fazia